E agora conversamos com o Otávio do Canto, que é professor da Universidade Federal do Pará, pesquisador, geógrafo, e está aqui conosco porque ele também é organizador, coordenador da Semana de Cooperação Amazônia-Caribe, que é uma semana, é um evento que está sendo realizado nesta semana, agora que nós estamos. Nós vamos entender melhor, né, o objetivo desse evento, nessa conversa com o professor, que eu agradeço por ter vindo, viu, Otávio, para a gente bater um papinho. Esse é um evento organizado pelo Núcleo de Meio Ambiente da UFPA, né, pelo NUMA, do qual você faz parte, né, mas também outras instituições estão juntas. Eu queria que você começasse falando sobre isso. Quais são essas instituições e como é que surgiu a ideia de organizar esse evento? Até porque, só para eu também fazer uma pequena observação, quando a gente conversa aqui no Sem Censura Pará sobre eventos sobre a Amazônia, né, a Amazônia de modo geral, a biodiversidade amazônica de modo geral, eu vejo muito parcerias entre os países amazônicos também, né? A Amazônia considerando os outros países, não só a Amazônia, nosso Brasil. Mas assim, com o Caribe, eu não me lembro de ter falado sobre isso. A música, então, a música nem se fala. Mas assim, se já foi feito, que já deve ter sido feito, eu não me lembro. Na música a gente sabe que tem uma relação muito próxima. Então, e aí é importante que você falasse disso. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade, né? Seria difícil, de fato, lembrar de uma experiência de ordem maior de relação de pesquisa entre Amazônia e Caribe. Não é? O que eu posso dizer de início é que hoje existe uma espécie de um broto, né? Está nascendo um broto-rede, pensando exatamente nessa possibilidade de articularmos pesquisa com nossos, digamos assim, nossos colegas daqui do Caribe, que estão tão próximos de nós, mas ao mesmo tempo muito distantes. Então é muito comum uma lógica entre Amazônia e Europa. Isso é histórico. Amazônia, Estados Unidos. Também é histórico. Mas Amazônia-Caribe é algo, de fato, que chama muita atenção. Talvez por isso que nós conseguimos, nesta semana, estar reunindo com duas grandes expressões do PNUMA, que é um órgão da ONU, que são responsáveis, inclusive, por grandes redes, né, mundiais de debates científicos, de produção de conhecimento científico. Então, nós conseguimos atrair para Belém, onde a OAB está sendo na OAB, uma parte do evento, outra parte. A OAB, por sinal, está nos abrigando e dando todo o apoio que nós necessitamos do ponto de vista da logística, espaço físico. Agradecemos imensamente. Então, a OAB é parceira, né? Sem dúvida, a OAB tem sido muito importante para nós na realização desse evento. A OAB também, né, entendeu a nossa proposta. Nós procuramos a OAB para dialogar e a OAB entendeu a importância do evento. Porque nós colocamos a todos aqueles que estão nos apoiando, ou mesmo aqueles que não estão nos apoiando por alguma razão, mas enfim, nós explicamos a ele que tratava-se de um evento pequeno em número de pessoas, mas muito importante e na qualidade das pessoas que estavam sendo atraídas para esse debate. E quais são os outros parceiros, professor, além da OAB? Então, essa ideia, essa produção da ideia surgiu no interior da Universidade Federal do Pará, envolvendo o Núcleo de Meio Ambiente e o ICJ, né, que é o Instituto de Ciências Jurídicas. Inclusive, no NUMA e no ICJ já existia esse, digamos que eu estou chamando de broto, de algum tipo de relação. Eu mesmo passei um tempo em Cuba, um outro colega meu, o professor Rodolfo Zalu Bastos, foi para Martinica. E então dessas articulações, desses debates, dessas conversas, né, começou a surgir essa ideia de NUMA e ICJ se aliarem para ganhar mais força e nós promovermos uma coisa maior. Então isso está dando certo. E contamos também, tentando explicar como surgiu tudo isso, essa preocupação dessa rede, nós temos um colega na Universidade Federal do Pará, inclusive do NUMA, que se chama Norbert Fenzio, ele que foi o, digamos assim, o gerente, né, o coordenador geral daquele estudo sobre o Pacto Amazônico,
que envolveu os 8 países da Amazônia sobre o uso da bacia de drenagem. Então, sobre sistemas de utilização e os seus impactos do ponto de vista da dinâmica climática. Então, o professor Fenzio, que é nosso colega no NUMA, ele morou em Brasília durante cerca de 8 anos, coordenando esse projeto, envolvendo todos os países do chamado Pacto Amazônico. Então, uniu uma coisa a outra. Tinha todo esse esforço que nós já estávamos desenvolvendo, mais esse enorme esforço do professor Fenzio, que promoveu uma articulação com o GEF Caribe. GEF Caribe e GEF Amazônia. São, na verdade, grandes instrumentos, como eu falei. O GEF é um instrumento ligado ao TCA, do Tratado da Amazônia, né? E conseguiu fazer essa articulação com o GEF Caribe. Então, GEF Amazônia, GEF Caribe e todo esse esforço que Então, na verdade, são várias instituições, pesquisadores que vão ser reunidos do Caribe e da Amazônia. Da Amazônia. E vale lembrar, por exemplo, que nós temos representantes da Universidade de Havana, Cuba, nós temos representantes da Universidade das Antilhas, Martinica, que estão aí conosco. Quer dizer, então nós estamos conseguindo reunir esse conjunto em 2 workshops. Entendi. Tá? Durante esta semana, não é? Exatamente. Porque e onde o CESUPA entra, professor? Pois é, o CESUPA, uma parte deste evento está sendo realizado no interior do CESUPA, que é também um parceiro já histórico desse processo. Histórico de não muito tempo, né? Porque essa rede é um bruto. Mas, enfim, o CESUPA tem entendido também essa lógica e atribuído a importância necessária para nós começarmos a desenvolver esta rede. Agora, olha só, lendo um pouco aqui sobre esse evento, algo me chamou muito a atenção, que é dizendo aqui que se a Amazônia é considerado o coração da biodiversidade do mundo, né? O Caribe é considerado, e especialmente o Mar do Caribe, é considerado o coração da biodiversidade do Atlântico, do Oceano Atlântico. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. O Oceano Atlântico tão grande e é o Caribe aqui menorzinho que guarda, que abriga essa biodiversidade. É isso? Eu confesso a vocês que não foi fácil nós, digamos assim, chegarmos a um mote, digamos assim, o que é que vai explicar, o que é que vai nos unir, Amazônia, Caribe e tudo mais. Então, depois de algum tempo debatendo sobre isso, nós chegamos à seguinte conclusão, né, que o rio Amazonas, que vem dos Andes, com uma quantidade enorme de sedimentos, a quantidade é algo fantástico, é algo em torno de 1, bilhão de toneladas de material que é transportado, que passa na frente de Óbidos, que é a parte mais estreita do Amazonas, que por sinal eu sou obidense. E aí vem vindo de lá o quê? Sedimentos. Sedimentos de que ordem? Aí... Esses sedimentos que eu estou me referindo é o caso do sedimento que é retirado da Cordilheira dos Andes. Pois é, por exemplo... Por conta do processo de erosão. Mas aí vem o quê? Vem pedregulho, vem o quê? Vem muito material em suspensão, por isso que a tonalidade da água do Amazonas é barrenta. Exatamente, dessa cor. Mas vem outros tipos de materiais. E vem árvores, inclusive, no período das enchentes, o rio Amazonas vai retirando de suas margens e carregando e trazendo vem de um tudo. Vem de um tudo. E imaginem vocês o crescimento das cidades que estão ocorrendo na Amazônia, as chamadas cidades ribeirinhas, cada vez mais crescendo, esgoto crescendo, tudo isto vem para dentro do rio. E isto vai ser jogado no Atlântico. Então vamos imaginar o seguinte, esta descarga que vai a 300, ou mais de 300 mil metros cúbicos de água por segundo, né? Tudo isso sendo jogado no Atlântico. E se isto de fato, porque existem trabalhos que dizem que há o deslocamento de toda essa quantidade de água que vai até o Orinoco. Alguns dizem que chega até a costa da Flórida, nos Estados Unidos. Né? Inclusive, existem registros no trabalho de Leandro Tocantins, quer dizer, Leandro Tocantins, inclusive eu ocupo a cadeira 64 no Instituto Histórico e Geográfico, em homenagem a Leandro Tocantins. E no livro O Rio Comanda a Vida, ele já fazia uma tomada sobre essa questão da importância desses sedimentos que são lançados no Atlântico. Então, diante disso é o seguinte...
Se de fato toda essa quantidade de material é levado e sobe através das correntes e vai até o Caribe, poderíamos perguntar, o que poderá acontecer com as grandes cadeias de corais do Caribe e os grandes berçários? Então, isso foi um dos pontos altos e importantes que nos fez, digamos assim, bem, esse é o nosso, digamos assim, é o nosso mote. É isso que nós vamos usar para mostrar a importância para os organismos internacionais que nós precisamos fazer uma articulação de pesquisa coletiva que envolva a Amazônia, as Guianas e o Caribe. Então foi por aí. Então, na verdade, o Caribe acaba sendo prejudicado, o Mar do Caribe acaba sendo prejudicado por todo esse sedimento, essa quantidade de material que é despejado lá. Seria nós isso, não sabemos, falando um português bem claro. Nós não sabemos ainda qualificar esta situação. É por isso que nós precisamos de uma rede operando pesquisa para que a gente possa, de fato, conhecer qual é a importância desta vazão. Porque, vejam, até o momento nós temos uma importância que é muito diferente da importância desta vazão antes dos anos 70. Por quê? Porque dos anos 70 para cá, vocês sabem que a Amazônia passou por um processo de devastação das suas florestas, nas chamadas matas galerias auxiliares, que é um negócio estratosférico. Se vocês andarem na região do Tapajós, que foi de Santarém até mais ou menos a região ali de Itaituba, ou Aveiro, vocês vão observar que praticamente toda aquela área foi desmatada, menos as áreas destinadas... No período de 70? De 70, dos anos 70 para cá, com o processo de abertura da Transamazônica e da BR-163. E todo esse processo de desmatamento é lógico que vai acelerar cada vez mais, né, a erosão, o processo de erosão, a lixiviação dos solos, e isso vai para dentro do rio. E acaba, de alguma maneira, sendo lançada no mar. O mar não consegue absorver a maioria desse despejo, como é que chama? Desses resíduos que chegam até lá, não? Bem, nós não sabemos a quantificação disso. É preciso a gente saber, de fato, qual é a proporção disso. Porque no passado nós tínhamos uma lógica, como eu expliquei, em função do próprio desmatamento, a lógica era uma. Por exemplo, eu participei de uma pesquisa com os canadenses, a Universidade do Quebec, que eles pesquisaram a região do Tapajós sobre o mercúrio. Então, a tese do Evandro Chagas era que o mercúrio provinha dos garimpos, que era lançado o tal do azogue, para separar as impurezas do ouro, e isso caía no sistema. E os canadenses, como tinham uma experiência de grandes barragens lá no Canadá, eles diziam, não, mas pode haver mercúrio no solo. E um camarada chamado Marc Roulet, orientado por Marc Lucotte, da Universidade do Quebec, e descobriram que existem grandes concentrações de mercúrio metálico no solo da região do Tapajós. Significa dizer, se você retira em grande quantidade a floresta e expõe este solo, a chuva certamente vai levar e carregar isso para dentro do rio. E o mercúrio, quando está no solo, não há problema nenhum na sua forma metálica, mas quando ele cai no ecossistema, ele ganha uma forma metilmercúrio e ele entra na cadeia alimentar. Então, uma pessoa que vai lá comer um peixe, comer um peixe lá na beira do rio Tapajós, não tem problema nenhum. Mas para quem fica ali 25, 30 anos comendo peixe, poderá desenvolver no seu sistema doenças irreversíveis. Então, ora, se já aconteceu o problema de mercúrio na Baía de Minamata, no Japão, por que não poderia ocorrer? Então, isso é apenas um dos problemas que eu coloco aqui para vocês, a questão de desmatamento e pontualmente sobre essa questão do mercúrio, tudo isso vai embora. E nós não sabemos exatamente qual é a proporção disso. E nós não iremos saber, no meu entendimento, com pesquisas isoladas. Nós por temos, isso que é então, importante que promover, essa rede, né, professor? Promover as redes. E agora é importante que está tendo a Petrobras fazendo prospecção, né? E descobriram os corais da Amazônia, não é isso? Uma cadeia de corais, não sei como é que se chama, que também é uma coisa nova, que está sendo aparentemente nova, né? Está sendo pesquisada para ver as características e tudo, então o que é que o senhor fala sobre isso? Então, a Petrobras está bem avançada, inclusive as empresas, Azul, né? As Amazônia empresas, Azul,
estão avançadas, inclusive uma das 10 intervenções, porque no NUMA nós fazemos uma série de pequenas intervenções através de atividade de extensão, porque esse é um dos papéis fundamentais do NUMA, do Núcleo de Meio Ambiente, é por isso que se diferencia no interior da universidade, e isso é a sua razão maior da sua existência, no meu entendimento. Então, ao fazer essas inserções, nós verificamos, inclusive, as chamadas audiências públicas. Mas um tipo de audiência pública, por conta dessa exploração de petróleo, sem nenhuma divulgação, sem nenhum debate de grande porte, não está se fazendo um debate que a questão merece. Porque o problema não é explorar o petróleo, o problema é como você vai explorar o petróleo. Na verdade, o processo de apropriação do recurso natural não é o problema é como se processa, como se dá a exploração desses recursos que podem nos criar problemas de ordem que nós não sabemos lidar, que a ciência não consegue lidar, porque não tem resposta, porque nós não conhecemos. Então, o que justifica esta rede, por exemplo, é a potencialização, a possibilidade de nós potencializarmos estudos com experiência de profissionais de outras áreas, de outras universidades, que podemos colaborar e avançar nesse aspecto. Aí o ideal é que, a partir de pesquisas como a que vocês fazem e vão fazer com essa rede, é que surjam políticas públicas, então, para minimizar todos esses impactos, né? Eu imagino, né, professor? Que senão Exatamente. Não teria sentido, não é? Então, todas essas instituições que estão nos apoiando, elas têm esta preocupação, seja a PROEX, que é a Pró-Reitoria de Extensão, seja o ICJ, o CESUPA, a OAB, o GEF, o Jambu, que é uma rede que está nascendo, né, entre isso articulado, o ICJ com a Universidade das Antilhas, né, a Secretaria de Ciência e Tecnologia também que está nos apoiando. Que bom, porque aí seria o poder público, isso, então, no meio disso tudo. Inclusive, nós tivemos conversa com o professor Alex Firuza de Mello, né, atual secretário, né, então também está nos apoiando nesse processo. E 3 pontos fundamentais. Para a gente encerrar, professor, que eu tenho que chamar o intervalo. 3 pontos fundamentais, é só para citar para você a síntese. Da rede, o objetivo é a pesquisa. 2, são as atividades de intervenção direta. Certo. E 3, são políticas públicas. Tanto ótimo. Aqui quanto no Caribe. Que bom. Eu gostei desse nome Jambu, né? O Jambu é ótimo, adorei. Dani tem uma pergunta, né, Dani? Temos a participação do Cássio Santos. Cássio Santos da Pedreira. Por falar em tecnologia, ele pergunta se o evento tem transmissão pela internet. Infelizmente, não. Já fica a dica aí para o senhor. No próximo, né? Na próxima semana, a ideia é que eu suponho que vocês façam outros, promovam outros eventos desse tipo, não é? Mais um parceiro. A rede formada, né? Mas vale dizer que o evento ele tem 2 formas. Uma é fechado, que é o workshop, que nós tratamos de fazer uma espécie de um draft para poder produzir projetos. E outra é aberto ao público, que está funcionando no CESUPA. E amanhã funcionará também na OAB. Aí são palestras abertas ao público, é? Aberto ao público. E onde a programação? De manhã tem que fazer uma inscrição. Tem algum site, algum tem endereço um site. que o senhor sabe? De cabeça não. Daqui a pouquinho o senhor lembra do outro bloco. Nós estamos mostrando aqui, Best olha. O endereço na internet e o número de celular também. bestamazônia.blogspot.com.br. Que é para quem quiser fazer inscrições e vai até sexta-feira o evento, Não, né? vai até amanhã o evento aberto. Tá. Começou ontem e vai até amanhã. Na quinta e na sexta nós temos a terceira forma, que é uma visita técnica para levar esses pesquisadores de fora para conhecer alguns problemas que nós vivenciamos na zona costeira do Pará. A visita será em Algodoal, na APA Algodoal. Maravilha. E seremos recebidos pelo IDEFLOR. Pronto. Fechamos agora. Muito obrigada por ter vindo. Parabéns pela iniciativa e sucesso para vocês. Bom trabalho, que vocês realmente consigam, né, os intuitos todos, realizar esses objetivos de vocês, né? E agradeço imensamente por ter vindo, professor. Professor Otávio do Canto é professor da UFPA, pesquisador e é organizador da Semana de Cooperação Amazônia